Capítulo 20. E Abraão disse: Meu senhor príncipe, quem é este juiz admirável? E quem são os anjos que escrevem? E quem é o anjo semelhante ao sol, que sustenta a balança? E quem é o anjo de fogo que sustenta fogo? O príncipe disse: Vês, Santíssimo Abraão, o homem terrível assentado no trono. Este é o filho do primeiro criado, Adão, que se chama Abel, que o ímpio Caim assassinou e que se assenta assim para julgar toda a criação e examina os justos e os pecadores. Pois Deus disse: Eu não julgarei, mas todo homem deve ser julgado. Portanto, entregou-lhe o juízo para julgar o mundo em sua grande e gloriosa vinda. Então, o justo Abraão, este é o juízo e a recompensa perfeita que ninguém pode alterar. Porque todo homem provém do primeiro criado e, portanto, são julgados primeiramente aqui por seu filho. E na segunda vinda, eles serão julgados pelas 12 tribos de Israel, para que eu também possa ver como eles são julgados. Então Miguel tomou Abraão em uma nuvem e o levou para o paraíso, e quando chegaram a um lugar onde estava o juiz, um anjo chegou e entregou aquela alma ao juiz. E a alma disse: Senhor, tenha piedade de mim. E o juiz respondeu: Como terei misericórdia de ti, quando não tiveste piedade de tua filha, o fruto de teu ventre? E a mataste? Ela respondeu: Na verdade, Senhor, não fui eu quem a matou, pois minha filha mentiu acerca de mim. Mas o juiz ordenou que trouxessem os livros onde estavam os relatos, e surgiu um querubim com 2 livros, e havia com ele um homem de grande estatura, que tinha em suas mãos 3 coroas, e uma delas era maior que as outras 2. Estas se chamam coroas do testemunho. E o homem tinha consigo uma pena dourada, e o juiz lhe disse: Apresentai os pecados desta alma. E aquele homem, ao abrir um dos livros do querubim, procurou pelos pecados daquela mulher e os encontrou. E o juiz disse: Ó alma maldita, por que disseste que não eras a assassina? Após a morte de teu marido foste e cometeste adultério com o marido de tua filha, e a mataste? E ele a condenou por todos os outros pecados ao quais ela tinha cometido desde sua juventude. Ao ouvir isto, a mulher clamou, dizendo: Ai de mim, todos os meus pecados que eu cometi no mundo eu esqueci, mas eles não foram esquecidos. Então, eles a tomaram e a levaram para que fosse entregue aos atormentadores. Capítulo 21. E Abraão disse a Miguel: Senhor, quem é este juiz e quem é o outro que condena os pecados? E Miguel disse a Abraão: Vês aquele juiz? Este é Abel, que testifica primeiro, e Deus o trouxe para o juiz. E aquele que dá testemunho aqui é o mestre do céu e da terra, e que escreve as justiças, Enoque, porque o Senhor os envia para lá para escrever os pecados e justiças de cada um. Abraão disse: E como pode Enoque dar testemunho do peso das almas, não tendo visto a morte? Ou como pode sentenciar todas as almas? Miguel disse: Não lhe é permitido sentenciar as almas. Contudo, Enoque não sentencia, mas o Senhor é quem o faz, e ele não faz mais do que escrever. Porque Enoque orou ao Senhor, dizendo: Eu não tenho esse desejo, Senhor, o de sentenciar as almas, para que não seja pesado a uma delas. E o Senhor disse a Enoque: Quero que tu escrevas os pecados daquela alma que faz expiação, e cada criatura. Mas na terceira vez, ela será julgada pelo Senhor Deus de todos. E então, na verdade, o fim deste julgamento está próximo, e a terrível sentença, e não há como escapar. E agora, pelos 3 tribunais, o julgamento do mundo e a recompensa são feitos. E por esta razão, uma questão não é finalmente confirmada por 1 ou 2 testemunhas, mas por 3 é que devem ser estabelecidas. Os 2 anjos da direita e da esquerda são aqueles que escrevem os pecados e as justiças. O da direita escreve as justiças e o da esquerda os pecados. O anjo semelhante ao sol,
que sustenta a balança é o arcanjo, Doquiel, o que pesa justamente as justiças e os pecados com a justiça de Deus. O anjo de fogo e impiedoso, que sustenta o fogo consigo, é o arcanjo Puruel, que em poder sobre o fogo e prova as obras dos homens através do fogo, e se o fogo consome a obra de algum homem, o anjo do julgamento imediatamente o prende e o leva ao lugar dos pecadores, um lugar de punição amaríssimo. Contudo, se o fogo aprovar a obra e alguém, e não o prenderem, este homem está justificado, e o anjo da justiça o toma e o leva para ser salvo com a sorte do justo. E assim, justíssimo Abraão, todas as coisas em todos os homens são provadas pelo fogo e pela balança. Capítulo 22. E Abraão disse ao príncipe: Meu senhor, a alma que o anjo mantém consigo, por que se decidiu que ela ficasse no meio? O príncipe respondeu: Ouça, justo Abraão. O juiz encontrou igualdade entre seus pecados e suas justiças, e ele nem a condenou nem a salvou, até que juiz supremo apareça. Abraão disse ao príncipe: E o que se espera para que esta alma seja salva? O príncipe disse: Se ele tiver uma justiça a mais que seus pecados, ela entrará na salvação. Abraão disse ao príncipe: Venha cá, príncipe Miguel, façamos uma oração para esta alma, e vejamos se Deus a ouvirá. O príncipe disse: Amém, seja assim. E eles fizeram uma oração pela entrada da alma no paraíso, e Deus os ouviu. E quando se levantaram de sua oração, não viram mais a alma no lugar onde estava. Abraão disse ao anjo: Onde está a alma que tu tinhas em suas mãos? E o anjo respondeu: Ela foi salva por tua oração, e um anjo de luz a tomou e a levou para o paraíso. Abraão disse: Graças dou ao nome de Deus, o Altíssimo, e sua incomensurável misericórdia. E Abraão disse ao príncipe: Rogo-te, arcanjo, ouça minha petição, e invoquemos ao Senhor, e supliquemos sua compaixão, e imploremos sua misericórdia pelas almas dos pecadores que eu há pouco, em minha fúria, amaldiçoei e destruí, e que a terra devorou, que as feras selvagens despedaçaram, e o fogo consumiu através de minhas palavras. Agora sei que pequei diante do Senhor nosso Deus. Venha, portanto, ó Miguel, príncipe dos exércitos do céu. Venha, invoquemos a Deus com lágrimas, para que Ele possa perdoar meus pecados, e me conceda o que peço. E o príncipe o ouviu, e eles fizeram súplicas diante do Senhor. E quando invocaram por um longo tempo, surgiu uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, eu tenho ouvido tua voz e tua oração, e perdoo o teu pecado, e aqueles a quem tu pensaste ter destruído, e os chamei, e os trouxe para a vida por minha extrema bondade. Por esta razão, eu os recompensei no juízo, e aqueles a quem eu destruí na terra, eu não recompensarei com a morte. Capítulo 23. E a voz do Senhor disse também ao príncipe Miguel: Miguel, meu servo, leve Abraão de volta para sua casa, porque eis que seu fim está próximo, e a medida de sua vida se deu, e para que ele possa pôr todas as suas coisas em ordem, e assim o tome e o traga até mim. Assim o príncipe, fazendo a conversão da carruagem e da nuvem, levou Abraão para sua casa, e ao entrar em sua casa, assentou-se em sua cama. E Sara, sua esposa, veio e abraçou pés do incorpóreo e falou humildemente, dizendo: Graças te dou, meu senhor, pois trouxeste de volta ao meu senhor Abraão, pois que pesávamos tê-lo tomado de nós. E seu filho Isaque também veio e o abraçou. E do mesmo modo fizeram também todos os servos e servas que estavam ao redor de Abraão, abraçando-o e glorificando a Deus. E o incorpóreo lhe disse: Ouça, justo Abraão, contemple tua esposa Sara, contemple também teu amado filho Isaque, contemple todos os teus servos e servas ao redor de ti. Disponha-se de tudo que tu tens, pois o dia no qual tu deves deixar este corpo e irdes para o Senhor, de uma vez por todas chegou. Mas Abraão disse:
O Senhor o disse: Ou dizes de ti mesmo? O príncipe respondeu: Ouça, justo Abraão, o Senhor foi quem ordenou, e eu ponho a ti. E Abraão disse: Eu não irei contigo. O príncipe, ao ouvir estas palavras, imediatamente saiu da presença de Abraão e foi para os céus, ficando diante do Deus Altíssimo, e disse: Senhor onipotente, eis que dei ouvidos a teu amigo Abraão em tudo o que ele disse, e cumpri seus desejos. Mostrei-lhe teu poder e toda a terra e o mar que estão debaixo do céu. Mostrei-lhe o juízo e a recompensa, levando-o através de uma carruagem e numa nuvem. E novamente ele diz: Não irei contigo. E o Altíssimo disse ao anjo: Meu amigo Abraão diz novamente: Eu não irei contigo. E o arcanjo disse: Senhor onipotente, assim ele diz, e eu não quis tocá-lo, pois desde o início ele é teu amigo, e tem feito tudo o que é agradável à tua vista. E que não há homem como ele sobre a terra, nem mesmo o admirável Jó, e portanto eu não quis tocá-lo. Portanto, ó Rei imortal, que devo fazer? Capítulo 24. Então o Altíssimo disse: Chamai-me a morte, que é chamada de aspecto desavergonhado e de olhar impiedoso. E Miguel, o incorpóreo, foi e disse à morte: Venha cá, o Senhor da criação, o Rei imortal, chama-te. E a morte, ouvindo isto, temeu e tremeu, ficando possuída de grande terror. E vindo com grande medo, ficou diante do Pai invisível, tremendo, gemendo e se arrepiando, aguardava a ordem do Senhor. Entretanto, o Deus invisível lhe disse: Venha cá, amargo e feroz nome do mundo, oculte tua ferocidade, cubra tua corrupção, despoja-te de tua amargura, e ponha tua beleza e toda a tua glória, e desça a Abraão, meu amigo, e o tome e o traga a mim. Contudo, não o amedronte, mas traga-o com palavras suaves, porque é meu amigo. Ao ouvir estas coisas, a morte saiu da presença do Altíssimo, e vestiu-se de uma roupa muito brilhante, e fez sua aparição como o sol, e tornou-se mais formosa e bela que os filhos dos homens, assumindo a forma de um arcanjo, tendo sua face resplandecente como o fogo, e foi até Abraão. O justo Abraão saiu de seu quarto e assentou-se sob as árvores de Mamre, segurando seu cajado em sua mão e aguardando a vinda do arcanjo Miguel. E então sentiu um suave aroma e viu um raio de luz. E Abraão virou-se e viu a morte vindo em sua direção em grande glória e beleza. E Abraão se levantou e foi ao seu encontro, imaginando que fosse o príncipe de Deus. E a morte, o vendo, o saudou, dizendo: Regozijai, precioso Abraão, alma justa, verdadeiro amigo do Deus Altíssimo e companheiro dos santos anjos.